Olá, tudo bem com você? Que bom ter a sua companhia aqui no Identidade. Esse é o espaço onde cada história toca o coração e nos lembra de um jeito muito especial que Deus nunca deixa de cuidar da gente. Hoje você vai conhecer a história do Marcos Rocha, um homem que enfrentou momentos desafiadores, viveu dias de incerteza e precisou confiar completamente em Deus. Uma história marcada por fé, esperança e um transplante que mudou tudo. Eu tenho certeza de que você vai se emocionar com o que vem por aí. Então já se acomoda aí no seu sofá, porque o Identidade faz uma pausa bem rapidinha e volta em apenas 30 segundos. Não saia daí. Às vezes a vida nos coloca diante de montanhas que parecem impossíveis de escalar. São momentos em que a nossa fé é testada e a única coisa que podemos fazer é confiar. No nosso convidado de hoje, você vai saber bem como é isso, viu? Porque ele canta uma música que tem a seguinte letra: confie no Senhor, pois os montes ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Essas palavras não ficaram apenas na melodia, mas se tornaram uma verdade na vida dele. Marcos Rocha não é só um músico talentoso, ele é prova viva de que quando depositamos nossa confiança em Deus, ele age de formas surpreendentes e grandiosas. A história do Marcos é feita de fé, amor, amizade e milagres. E hoje ele está aqui para contar para a gente os detalhes de como tudo isso aconteceu e como Deus tem guiado a caminhada dele. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade. É um prazer recebê-lo. Obrigado, viu, Gabi? Obrigado, programa Identidade. Já estive aqui, né, algumas vezes, mas como minha vida é cheia de fases, né? Então a gente sempre tem algo novo para contar e é um prazer estar aqui para compartilhar isso com todos que estão aí ouvindo, né, vendo. Isso mesmo, e essa nova fase que a gente vai explorar no programa de hoje. Sim. Mas só recapitulando um pouquinho da sua história, quem ainda não acompanhou a Identidade gravado anteriormente com você, você conviveu com diabetes desde a adolescência, né, Marcos? E depois de um certo tempo ali, você teve o diagnóstico de insuficiência renal. Como é que foi saber desse novo diagnóstico? E o impacto dele, né, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida ministerial, né, do seu Ministério da Música. Então, tudo foi muito rápido assim, né? Eu comecei a ter muito inchaço, gravei até o Adoradores 4, já estava muito inchado, muito com retenção de líquido e ainda não tinha um diagnóstico ainda. E aí vim para cá, a gente passou aqui durante 10 dias, aqui na concentração. Para quem não sabe, o Adoradores ele funciona assim, os músicos se encontram e todo mundo entra em comunhão e aquilo é transformado em uma igreja, para que a gente possa estar em unidade e que o resultado final seja algo proveitoso, né, na vida espiritual da vida de todo mundo que vê e ouve, né, as músicas. E aí eu tive, quando voltei, comecei a investigação e foi muito de repente. Logo em seguida eu tive uma infecção muito forte, que foi uma erisipela. Essa erisipela me levou para o hospital. Nossa. No hospital, imediatamente, fui conduzido para a UTI do hospital e ali já colocaram um catéter na minha virilha para já iniciar uma hemodiálise. Na minha cabeça era algo de emergência. Só que ali eu fiquei durante 23 dias ali nessa UTI, né? E a partir dali se tornou uma doença renal crônica, onde eu ia precisar, para sobreviver, da máquina, né? Que é a máquina de hemodiálise. Foi quando permaneci durante 4 anos e meio, quase 5 anos já, fazendo a hemodiálise. E como é que era essa rotina da hemodiálise? Porque eu sei que vocês passam horas ali numa máquina, né? Como é que era? Era próximo da cidade onde você mora ou era longe? Conta um pouquinho da rotina para esse tratamento. Eu moro na cidade de Raposos, muito próximo a Belo Horizonte, e ali eu saía de casa às 5, 5h30 da manhã, em direção à clínica que eu fazia. Durante o período que a gente passa ali, a gente passa em torno de 4 horas e meia na máquina. Então é algo assim muito desgastante.
aquilo que o corpo de qualquer pessoa faz em 48 horas, eu tinha que fazer em 4 horas e meia. Nossa. Então, a máquina, ela passa o seu sangue por inteiro, 80 mil vezes ali, para que possa tirar toda, a gente chama de Impureza, escória. né? A gente chama de escória, que é tudo aquilo que é produzido dentro do nosso metabolismo. Metabolismo, mesmo que você não coma nada, Entendi. você gera a escória, que é aquilo que vai ser eliminado, né, através das fezes, da urina, para que seu sangue esteja no ponto ali para nutrir as suas células. Ou Então, seja, os rins são os filtros que é a o gente filtro, tem. é o E se filtro. o seu não estava funcionando, a hemodiálise, a máquina fazia esse papel, né? Fazia de o papel filtrar do as filtro. impurezas do sangue. Exatamente. E eram 4 horas. Quantas vezes na semana que você ficava fazendo? Eu comecei terça, quinta e sábado, até conseguir uma vaga na segunda, quarta e sexta, para que eu pudesse, né, levar a vida como cantor, né, durante os finais de semana. Só que mesmo assim era muito desgastante. Eu conseguia fazer algumas agendas, não muitas, e aí eu sempre pedia o pessoal para poder resumir a minha participação apenas no sábado, para que eu pudesse, né, voltar, retornar para casa. Só que tinha algumas vezes que eu precisava permanecer naquele local, porque lugares muito longe, Rondônia, Roraima, vários estados lá de cima, né, do norte, nordeste, e ali eu tinha que precisar fazer hemodiálise naqueles locais ali. Às vezes eu viajava aí durante um dia inteiro e aí chegava no local, por exemplo, fui em Rondônia, tive que fazer hemodiálise em Porto Velho antes de seguir para Ji-Paraná. Nossa. Então, várias vezes, vários exemplos aí a gente tem de que eu tinha que fazer, não podia ficar sem. É muito arriscado a pessoa que está em hemodiálise ficar sem hemodiálise. Pode ser Porque muito é perigoso. um processo de 48 horas gerando escória. Foi por isso que eu fui de urgência para a UTI, porque eu já estava com muita escória. Os médicos acharam até estranho de eu não estar delirando ainda. Olha Porque só. a quantidade de ureia, né, de creatinina que estava no meu sangue estava muito alta e eles estavam assim, como é que esse cara está pensando ainda? Como é que ele está conversando com a gente ainda? Deus foi cuidando de você de uma Foi. maneira surpreendente. Exatamente, e fui exatamente no momento certo para o hospital e fui muito bem atendido lá, graças a Deus. Você é químico de formação, se eu não me engano? Sim. Mas se dedica exclusivamente à música de uns tempos para cá, né? Eu vivi a vida inteira como químico. E durante esse tempo de tratamento, por mais que você fizesse uma agenda de gravação, era bem reduzida, né, de acordo com a sua Exato. condição. E eu sei que alguns amigos aqui da gravadora Novo Sim. Tempo se juntaram para te ajudar, inclusive financeiramente, porque a exatamente. vida não para, né? As contas chegam As sempre. contas continuam chegando. Como é que foi esse momento em que você descobriu essa união dos seus amigos cantores da gravadora para te ajudar nesse momento? Então, eu tive muita afinidade com todo mundo, né? Quando eu cheguei, todo mundo vinha conversar comigo, né? Devido a todo mundo sofrer de alguma coisa, né? E como eu estava num processo já avançado, aí um dia a gente estava tendo um workshop que a gravadora proporciona para a gente, às vezes, uns cursos, né? Sim. A gente estava lá com o pessoal do Spotify, da Deezer, pessoal que estava ensinando para a gente algumas coisas. E aí o Marcos, né, que é o Bal, me chamou lá fora e falou, ô Marquinhos, me conta aí como é que está a sua vida, está conseguindo fazer a agenda, assim, me sondando. Sim. Não estava nem imaginando nada. Aí, depois da conversa, ele também não falou nada. E aí, quando passou um tempinho, ele falou, ô Marquinhos, qual que é o número de sua conta aí? Eu arrumei uns varões aqui para te abençoar. E aí, eles até não gostam, né, que a gente fale e tal, Sim. porque é uma ajuda assim de coração, não é para falar assim, nada estamos disso. aqui te ajudando. Não, eles nem divulgavam isso. Eles falavam entre eles mesmos. Aí um grupo aí fixo mesmo, que ficou assim, me ajudando durante esse período, foi em torno aí de uns 10, 11 aí. Ao longo de todo o tempo, todos contribuíram. Mas teve um grupo fixo que não deixava, como diz, né? Nós temos uma meta. O Joel, por exemplo, lá do Grupo Orion, de Aracaju, ele era muito exigente nisso aí. Ele falou que tinha uma meta para ajudar. Então, essa meta não podia cair. Então, às vezes, que num mês um não podia ajudar, aí esse grupo fixo
mantinha aquela meta, entendeu? Ou seja, E foi, assim, foi de extrema urgência aquilo e me serviu, assim, durante muito tempo e me abençoou mesmo, assim, abençoou minha casa, entendeu? Eu tinha outras coisas, fazia algumas outras coisas, mas nunca é suficiente. O meu gasto, assim, mensal, às vezes com vitaminas que precisava repor, com o próprio combustível para ir para a capital, girava em torno aí de R$ 2.500 aí. Então, era um valor considerável sim. só com a doença. Aí eu tinha Fora as outras coisas. contas de casa, né? E isso Exatamente. foi o evangelho na prática, né, Marcos? Na Além prática. de cantar o evangelho através das canções da gravadora, que todos eles fazem isso, colocaram em prática aí essa ajuda ao próximo. Isso foi muito bonito. Exatamente. Agora, quem assistiu o projeto da gravadora Novo Tempo em concert, né, ali dos 30 anos, viu no final ali um abraço coletivo dos cantores no final da sua música. Foi. Não foi um momento combinado, foi uma coisa super natural, né? Como é que foi Exato. esse momento para você? Como é que foi viver isso? Então, eu tô sempre assim com algum problema com a voz. E durante os ensaios não estava legal. Um dia antes, eu fui encarregado de passar mensagem para todos. E aí contei como que estava a minha vida naquele momento. E aí todos me abraçaram, oraram junto comigo. E foi um momento de muita comunhão. Até aparece um pouquinho ali Sim. essa imagem. Porque e aí, todos os dias de manhã, durante esse projeto, né, havia um culto de consagração, de dedicação, de meditação ali na palavra. Exatamente. E você contou como é que estava a sua situação no momento, né? E fiz um sermão baseado assim no que Paulo falou, né, que essa nossa leve e momentânea, né, tribulação produz para nós um peso muito excelente de glória. E nós não nos atentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Então esse foi o texto baseado. E aí todo mundo ficou assim, como é que esse cara está falando disso? Que leve e momentânea que ele está passando. Eu penso a mesma coisa de Paulo. Eu estava sofrendo, mas imagina Paulo, né? E aí foi um negócio assim de muita conexão com todo mundo, que todo mundo tem todo mundo sofre com alguma coisa, né? E todo mundo se identificou. E aí foi uma explosão, porque quando eu entrei cantando, eu cantei plenamente, normal. A voz não falhou. Não falhou. Cantei normalmente e aí foi assim, uma alegria. Vocês podem observar que o povo em volta tá assim, olha só, tipo, tá dando tudo certo. Sim. Então foi uma explosão assim de emoção e de estar dando tudo certo, entendeu? Foi muito legal, foi bênção. Se você de casa ainda não acompanhou, procura lá no YouTube da gravadora NT em Concert que você vai assistir esse material que está lindíssimo. No próximo bloco, gente, o Marcos continua aqui a falar sobre a sua fé e o cuidado de Deus na vida dele. E não há nada melhor do que nós, como pais, podermos dar aos nossos filhos o amor de Deus também, né? E para te ajudar e mostrar isso aos seus pequenos, a Novo Tempo criou aqui, preparou a revista Esperança Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Aqui o seu filho vai aprender mais sobre a Bíblia de uma forma muito divertida. Eu tenho certeza disso, a minha já devorou a revistinha e eu convido você a pedir o seu exemplar, que é gratuito através do telefone 12 98244 4449. E agora então a gente vai para o intervalo, mas o Identidade volta já. Identidade de volta, hoje conversando com o Marcos Rocha, cantor aqui da nossa gravadora Novo Tempo. E ele está nos contando mais sobre como precisou confiar em Deus e ter fé de que ele estava cuidando de tudo, né? Já tinha passado ali pelo diabetes por bastante tempo, desde a infância, veio essa doença renal, ficou quase 5 anos em tratamento em hemodiálise, que não é um tratamento fácil. Mas o transplante aconteceu, viu? E foi um transplante duplo, de pâncreas e rins. Eu quero saber como é que foi o dia que você recebeu a ligação, porque a gente entra ali numa fila, né, do Cadastro Nacional de Adoção, de doação, perdão. Como é que foi que você recebeu essa ligação de que talvez tivesse um órgão pronto aí para você fazer o transplante, Marcos? Então, funciona assim, você está esperando. É quase como estourou a bolsa, vamos para o hospital. E é imediatamente, porque o órgão não pode esperar. Então, quando a pessoa está na fila, ela tem que estar disponível para aquilo. Então, quando acontece, eles te ligam.
No mesmo mês, aliás, em julho, eu tinha sido chamado 2 vezes. Só que eu estava com pneumonia. Aí não pôde fazer. Aí não pude fazer. Então, eu fiquei assim, será, gente, que vai passar aí mais anos e anos? Meu Deus. Porque é difícil acontecer o transplante duplo. Ele é uma fila menor, porém muito demorada. Porque tem que ser um doador só, tem que estar dentro da idade, tem que ter todos os órgãos preservados. Você recebeu um rim e o pâncreas. Um rim e um pâncreas. Da mesma pessoa, mesmo doador. Mesmo doador. Para quem não sabe, um doador pode salvar até 10 pessoas. Então, São muitos os órgãos que podem ser doados, todos os né? órgãos, inclusive pele, inclusive olhos. Então, a pessoa... Muita gente aí não tem essa noção e às vezes fala assim, não, se alguém da minha família morreu, eu não deixo doar. Você está deixando de salvar 10 pessoas, entendeu? Então, a notícia foi assim, eu estava indo fazer uma gravação de uns vocais, e aí ia deixar minha esposa em casa, e aí, 5 horas da tarde, Marcos, vem para cá, porque nós estamos com um pâncreas e um rim para você aqui. Nossa. É a queima-roupa. Você tem que ir. Cancela a agenda, vai. Aí já só peguei uma muda de roupa e fui. E aí ali eu fiquei durante 12 horas ali no bloco cirúrgico. De manhã eu tive várias notícias assim muito otimistas, porque o milagre foi completo. Eu recebi o rim, assim que colocaram o rim, já começou a produzir urina. Gente. Assim que colocaram o pâncreas, eu comecei a produzir muita insulina. E eles chamam isso de função primária. Depois eu fui entender o que é isso. No decorrer da minha internação, né, fiquei por volta de 1 mês e 10 dias ali, direto, e aí eu fui vendo que muitas pessoas que receberam o transplante ainda estavam em hemodiálise porque o organismo ainda não tinha reconhecido. E o seu foi meio que imediato. Imediato. A minha médica mesmo, assim, uma das médicas que faziam parte lá da hemodiálise, onde eu fazia hemodiálise, foi me visitar e falou, Marcos, que coisa, hein? Impressionante. Impressionante, porque função primária é difícil acontecer. Normalmente as pessoas ficam em 15 dias, 1 mês, tem gente que fica 2 meses, ainda em hemodiálise, até o rim começar a funcionar. Comigo já foi de imediato. Eu tive outros percalços, né? Infelizmente, é algo muito melindroso, é muito complicado, porque a gente precisa tomar muitos remédios para manter os órgãos lá. Sim, para o nosso corpo não rejeitar. Para o corpo não rejeitar. Então, uma bomba assim, de imunossupressores. Então, a sua imunidade vai só baixando. Por quê? Porque precisa que as defesas do corpo, né, linfócitos, basófilos, que eles estejam ali bobos. Quietinhos, não ataquem, né? Não ataquem, para que senão vão atacar o rim, porque o rim não é meu, né? Ele passa a ser meu porque está aqui dentro, mas não é meu, não nasceu para mim. Não foi produzido para você, digamos assim. E aí é um corpo estranho, é como se fosse uma bactéria, é como se fosse um vírus, é a mesma coisa. Que o próprio corpo muitas vezes quer combater, né? Vai combater para rejeitar. E foi assim a minha diabetes, ela é uma imunodeficiência. O corpo entendeu que meu pâncreas era um intruso e de repente começou a atacar. Funciona assim essa questão da imunossupressão. Depois de 1 mês que eu estava lá internado, eu fui embora para casa, 1 mês e pouquinho, fui embora para casa, cheguei em casa, uma febre, assim, gigante. Nossa. Tremendo e tal, volta eu para o hospital. Já estava cansado de hospital, aí volta eu para o hospital. E aí, Marcos, você está com citomegalovírus e a gente precisa tratar isso, porque senão vai ter rejeição. E aí vai eu mais alguns dias lá, ficar mais internado ainda. Mas Deus, ele vai promovendo, né, as bênçãos aos pouquinhos e ele vai derramando bênçãos sem medida, mas no tempo dele, né? No tempo dele. Chegou um momento que eu fui liberado, né, do tratamento, graças a Deus. E aí estou há 1 ano, né? Agora, 30 de agosto, fez 1 ano de transplantado. É uma vida totalmente nova, não sei o que é não tomar insulina. Olha a vida só. inteira tomei. Tomando. E agora eu não tomo mais essas doses de insulina. Tomara que prevaleça por muitos anos aí. Sim. E agora eu até começo, né? Quando eu vou nas igrejas, eu falo, gente, quem aqui foi no banheiro hoje pela manhã e fez seu xixi? Aí todo mundo levanta a mão, né? E fica assim, será por que está perguntando isso? Pois é, porque eu fiquei quase 5 anos sem fazer xixi.
Aí eu vou contar a história, né? Ou seja, para as pessoas começarem a valorizar as pequenas bênçãos que a gente tem. É né? normal. É normal. Qualquer pessoa que não tem problema renal vai no banheiro normalmente. Mas é um milagre fazer xixi. É um milagre, assim, tamanho, porque está limpando todo o seu corpo e deixando ele pronto para ter novas experiências, uma vida longa. Tá purificando o seu corpo. Deus, Sim. com sua inteligência, colocou esse filtro para a gente aí. É. E hoje, Marcos, olhando para trás, o que você vê de mudanças, né, na sua vida, né? Depois de transplantado, já estável, digamos assim, o que de repente você valoriza mais hoje que antes você não valorizava? Assim, minha vida ela gira em torno de família mesmo e dos que estão mais próximos de mim. Eu sempre valorizei muito essa questão familiar e eu não queria partir assim tão rápido, né? Só que a gente não controla isso. Sim. O dono dos nossos dias sabe todos os nossos dias. Mas eu sempre pedi a Deus. Aos 17 anos, eu fiz essa oração, uma oração impossível, porque eu falei, Senhor, tinha acabado de começar a namorar. E aí eu e a Cristina estamos juntos já com namoro e casamento já há mais de 25 anos. E aí eu tinha começado a namorar e pensava assim, puxa vida. E naquela época a mentalidade era outra. Todo mundo achava, tem diabetes, vai morrer rápido. Então eu já pensava assim e orei. Falei, Senhor, eu sei que não tem cura não, mas o Senhor pode fazer qualquer coisa, então eu vou orar e vou te entregar. Não vou nem preocupar em orar sobre isso mais. Uma oração já entregou para Deus. Já orei e falei, não vou ficar, como diz o menino, não vou ficar aí te importunando, não. Essa é a minha oração. E aí o tempo foi passando e Deus me guiou até isso que aconteceu. Eu tive que ter uma piora para depois passar por essa cura. Eu sou tratado como um paciente diabético ainda, mas agora não tenho mais a diabetes, né, entre aspas. Porque o diabetes tipo 1, como é imunodeficiência, então você não tem uma tendência. Você simplesmente se torna um diabético. Sim. Então, eu sou tratado como diabético, só que não mais uso nenhum tipo de medicamento para diabetes. Então, o que eu valorizo muito hoje é o que eu sempre valorizei. É a minha esposa. É o que eu mais valorizo em tudo. A companheira de vida que está ali do seu lado dia e noite, né, E se tornou uma pessoa assim... Ela achava que não, mas se tornou uma pessoa muito forte, assim. O tempo todo me acompanhando em tudo. Não arredou o pé lá do hospital, ficou o tempo todo, não quis que ninguém fosse para revezar, tirou licença do trabalho, ficava dia e noite numa cadeira ruim lá, mas não arredava o pé. Então, é algo que a gente precisa valorizar, os nossos, né, as pessoas que estão com a gente. Sim, ao nosso lado, verdade. Agora, o seu testemunho é um incentivo muito grande, né, Marcos? De fé, de entrega, como você comentou aqui. Exatamente. Que mensagem de esperança você gostaria de deixar para quem está nos assistindo, através da sua história? Eu sempre falo que a gente precisa viver o hoje, né? A gente não precisa ficar pensando que a nossa ansiedade vai mudar o futuro e nem nossos pensamentos vão mudar o que passou. Por isso que o nome é presente, né? Deus entrega para a gente o presente e é um presente mesmo. Sim. Então, nós temos hoje, entre aspas, 24 horas. Então, viva o hoje, porque é ele que te dá esperança para o futuro. Cada hoje, né? Amanhã vai ser seu hoje. Sim. Cada hoje vai te preparar para o próximo hoje, que é assim por diante. E viver uma vida com Deus, isso aí é primordial, porque é ele que te fortalece. E as experiências que ele te faz passar, qualquer experiência que ele te faz passar, é para te moldar. Porque no final, ele quer a sua salvação. Ele veio, se entregou por nós na cruz do Calvário, não foi à toa, foi para que a gente tivesse vida boa, abundante aqui na terra, mas que tivesse uma vida eterna. E esse é sempre meu maior objetivo. Logo no início do ano, perdi minha mãe e agora muito mais. Preciso que Jesus volte o mais rápido possível para que eu possa encontrar com ela novamente. E numa vida saudável, né? Sim, sem nenhum problema de saúde mais, né, Marcos? Saúde.
Quero agradecer pelo seu testemunho aqui mais uma vez, abençoando a gente. Amém. E dando pra gente a esperança de que nosso Deus é realmente um Deus detalhista, que cuida da gente assim com muito carinho e amor. Então, Amém. agradeço de coração. Amém. Obrigado, eu que agradeço, viu? Deus abençoe. Amém. E a você de casa, se você gostou desse testemunho, aproveita e compartilha aí para quem você quiser através do WhatsApp. Você clica lá no nosso link e compartilha nos seus grupos, tá bom? A gente se vê sempre aqui às terças e quintas. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.